Olá, boa tarde para você que nos assiste aqui no programa Mora Sergipe, na TV Atalaia Record TV. Obrigada pela sua audiência aqui em mais um sábado junto comigo. E o programa de hoje está cheio de informação bacana. Uma delas é que o advogado Vitor Vieira vem esclarecendo todas as dúvidas sobre locação de imóveis, com ênfase em responsabilidade em IPTU. Você vai saber mais também sobre a utilização de revestimento PVC em armários planejados. E o presidente do Cresce Sergipe, Sérgio Sobral, participou da 27ª edição do Congresso Nacional de Corretores de Imóveis. É no programa Mora Sergipe que só está começando. Não sai daí! Você que tem dúvida na hora de alugar um imóvel e sobre todas as burocracias desse procedimento, confira agora na matéria todas essas informações com o advogado Vitor Vieira. Ao alugar um imóvel, é importante ficar atento a alguns cuidados com relação a esse procedimento. E para esclarecer algumas dúvidas, aqui ao meu lado o advogado Vitor Vieira. Vitor, boa tarde. Me fala um pouquinho quais são as principais dúvidas na hora desse procedimento de alugar um imóvel. Boa tarde. Muitas são as dúvidas que envolvem a questão de locação de imóveis, mas as dúvidas mais procuradas, principalmente aqui no Conselho, referem-se à questão da responsabilização do pagamento do IPTU, bem como a possibilidade do locador reaver o imóvel durante a vigência do contrato por prazo determinado. E com relação ao IPTU, o que as pessoas precisam mais de esclarecimento? A responsabilidade pelo pagamento do IPTU, de acordo com o que prescreve o Código Tributário Nacional, é do proprietário do imóvel. Acontece que a Lei de Inquilinato prevê no seu artigo 22 que, caso seja expresso no contrato, o inquilino ele pode sim fazer o pagamento do IPTU. Mas é bom que se frise que esse pagamento só será devido se houver, de fato, a cláusula expressa no contrato. Ainda que haja essa cláusula expressa no contrato, caso o inquilino ele deixe de pagar o imóvel, o fisco ele pode sim mover uma ação judicial contra o proprietário do imóvel, que deverá buscar a justiça para reaver esse valor pago, obviamente indevidamente, porque já havia sido pactuado em contrato. A responsabilidade pelo pagamento do IPTU, de acordo com o que prescreve o Código Tributário Nacional, é do proprietário do imóvel, certo? Mas acontece que a Lei de Inquilinato, ela prevê no seu artigo 22 que essa responsabilidade ela pode ser transferida ao inquilino, desde que por cláusula expressa no contrato, certo? Isso quer dizer o seguinte, caso o proprietário e o inquilino acordem que o inquilino fará o pagamento do IPTU, não existe empecilho algum. Porque para o Código Tributário Nacional, o contrato entre as partes ele não é oponível. Ou seja, para o ente, nada importa se ficou determinado no contrato que quem faria o pagamento seria o inquilino ou o proprietário. Durante a vigência do contrato, por prazo determinado, o locador pode reaver o imóvel? Sim, a resposta é positiva, ainda que não seja a regra prevista na Lei de Inquilinato. Certo? Então a regra é que durante o período de locação por prazo determinado, o locador ele não pode reaver o imóvel. As exceções nesse caso a gente pode enquadrar da seguinte maneira, de acordo com a própria lei. Caso haja o descumprimento do contrato por parte do inquilino, caso o inquilino não faça o pagamento das taxas que são devidas e por fim, mas não menos importante, é a questão do ente público precisar fazer algum tipo de intervenção no imóvel. Então são essas as possibilidades. É bom que se frise também, por fim, que em caso de venda do imóvel durante o período de locação, então o proprietário ele vende o imóvel, mas existe um contrato de locação, quem comprou, o adquirente, ele pode notificar o inquilino para que ele saia em 90 dias, excetuando essa situação, se o contrato feito anteriormente tivesse a previsão de vigência do contrato. Entendeu? Então ele não pode, nesse caso, reaver o imóvel. Vitor, qual o principal conselho para o pessoal de casa que quer alugar um imóvel que você pode dar? O principal conselho é que a pessoa que quer alugar um imóvel procure um profissional apto a isso. Seja um corretor pessoa física, seja uma pessoa jurídica através das imobiliárias, que tenham uma inscrição no Cresce e estejam aptas ao exercício da profissão. Esse é o principal conselho que eu posso dar à pessoa que quer alugar um imóvel para que se evite problemas futuros.
Ele agora é o xodó dos projetos de cozinha. Estou falando do revestimento PVC que é utilizado em portas de móveis planejados. Nós vamos falar agora sobre a utilização de revestimento PVC em móveis planejados. Quem vai explicar um pouquinho para a gente sobre esse assunto é aqui Matheus Menezes, que é arquiteto. Matheus, boa tarde. Me fala por que essa utilização agora virou febre. Boa tarde a todos. Então, uma tendência muito forte em armários de cozinha e outros espaços da casa é uma releitura daqueles armários clássicos provençais, né? E esse desenho de portas, desenho de armário vem tomando conta do mercado. Cada vez mais os clientes pedem para ter armários provençais em casa e estão tentando desenvolver tecnologias novas para conseguir elaborar essas portas e esses armários com acabamento provençal com tecnologia recente. E qual era então o material utilizado antes para esse tipo de tendência? Como esse acabamento é feito com a usinagem do MDF, da madeira, a gente precisava fazer algum tipo de pintura, né? A pintura mais tradicional, né, a mais clássica, é a laca, né? Tem alguns acabamentos de fosca, brilhante, acetinada. E o PVC vem como uma alternativa para a laca, né? É um material que vai dar o efeito da laca fosca, né? Bom lembrar, mas vai ter a resistência e a qualidade agregada da tecnologia do PVC. Matheus, então quais são as vantagens de se utilizar esse tipo de material? Diversas, né? Porque uma das desvantagens da laca é justamente a pouca resistência a alguns tipos de movimento, né? A gente faz cozinha com laca, é bem interessante o resultado, mas obviamente o PVC é um material extremamente mais resistente que a laca. Quando se optar por uma laca fosca, o PVC em muitos casos vai conseguir substituir com um louvor, né? Você consegue ter o aspecto do fosco da laca, ter o acabamento sem emendas nenhuma, porque quando você forra com PVC você elimina as junções da usinagem e você consegue dar uma resistência à abrasão, à umidade. Cozinha, por exemplo, é inevitável uma mão um pouco úmida, né? Claro que a laca não é tão frágil assim, mas obviamente o PVC vai conseguir dar uma performance ao armário muito maior em áreas úmidas. Varanda, por exemplo. Varanda tem a questão da luminosidade. O PVC, obviamente, vai ser um pouco mais resistente que a laca nessa situação. Então, realmente é um material que vai trazer uma tecnologia de resistência. A palavra-chave é resistência. Agora, com relação à durabilidade desse produto e também na questão de limpeza, qual o método para fazer esse tipo de limpeza? Outra grande vantagem vai ser a questão da facilidade de limpeza. PVC é um material que todo mundo conhece, né? Existem esquadrias de PVC que estão se difundindo muito nas arquiteturas recentemente, justamente pela facilidade de manutenção e de limpeza, né? Você conseguir limpar uma porta forrada com PVC é a velha e boa esponja com o sabãozinho lá, manchou um pouquinho de óleo, passa a esponjinha, tá limpinho, entendeu? Então realmente é um grande ponto forte desse material. Por isso que é tão indicado para cozinha, varanda, áreas gourmet, espaços que vão ter um pedido de resistência maior. E no quesito durabilidade, o PVC também ganha muitas vantagens em relação a isso, né? O PVC é um material já muito conhecido, né, por todo mundo, e é um material que tem uma durabilidade gigantesca, né? É tanto que, ecologicamente falando, das garrafas PET e tal, é um problema porque a durabilidade é tão grande que chega a ser um problema ecológico no caso da garrafa PET e de outros plásticos. Então, é um material mais adequado para você colocar em um lugar que precisa realmente de uma tecnologia de resistência maior, né? Então, a durabilidade realmente é diferente, é diferenciada. Vai durar muito mais que o normal. Agora, esse tipo de tendência aqui combina com qualquer tipo de ambiente? Como é que funciona, Matheus? Então, é uma tendência muito forte e as pessoas que se identificarem, né, com o estilo provençal, que gostam da pegada clássica, né, é uma excelente pedida para qualquer ambiente. Você pode fazer uma porta provençal clássica, banheiro, cozinha, sala, não importa o ambiente, né? Essa é uma tendência que veio para ficar, extremamente versátil, só vai depender realmente do gosto pessoal de cada pessoa, né? Realmente, como é um detalhe mais clássico,
Alguns vão se identificar e outros não, mas quem conseguir se identificar é bem bacana e extremamente versátil, vai em qualquer ambiente. E com relação ao custo-benefício, é um material que funciona então para um tipo de projeto? Outro ponto positivo é a questão do custo-benefício desse material. Quando se fala de um material diferenciado, logo se pensa no custo elevado, né? Obviamente ele é um pouco mais elevado que o MDF tradicional, sem revestimento algum, mas acaba sendo um pouco inferior ao da laca, que é um trabalho artesanal, né? Obviamente, tudo que é artesanal vai ter um custo agregado maior que algo mais industrial. Então você vai ter o aspecto provençal, o desenho clássico, só que feito de forma industrial, com um custo mais baixo que a laca. Então, tem mais resistência e optando-se por uma laca fosca, o PVC fosco vai substituir perfeitamente a laca. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Não mude de canal que daqui a pouquinho a gente volta com muito mais Mora Sergipe para você.